E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é sobre o óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca é isso tudo que dizem? É a solução para as doenças nos peixes ornamentais? São tantas as perguntas, não é mesmo? Bem, logo após a vinheta, eu vou deixar para vocês umas informações muito importantes a respeito desse medicamento que está sendo vinculado ao uso, para peixes ornamentais. Então, sejam bem-vindos ao Aquarismo Raiz. Óleo de melaleuca. Para que serve? Como usar? Tem efeitos colaterais? Bem, pessoal, ontem eu estava discutindo com os colegas, conversando com os amigos, e surgiu esse assunto do óleo de melaleuca, e um dos rapazes lá trouxe como se fosse uma grande novidade, dizendo que o óleo cura tudo, e que nem usa mais nenhum produto, não usa antibiótico e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo, que eu falei, poxa, o cara está usando óleo de melaleuca em aquário, eu nunca vi usar em aquário, mas vamos pesquisar. E eu fui fazer a pesquisa. O óleo de melaleuca, também conhecido como óleo da árvore do chá, é uma planta nativa da Austrália. O óleo da árvore do chá realmente combate muito bem fungos, tais como a cândida. Tá? Você tem ideia como ele é forte. Ele combate bactérias gram-positivas, como streptococcus. Ele também combate bactérias gram-negativas, como o parasita da leishmaniose, combate trypanosomas, combate HPV, o vírus que causa verruga. E você tem uma extensão de como esse óleo ele é bom, no combate a uma gama grande de protozoários, bactérias, fungos e vírus, como o HPV. Eu, inclusive, vou deixar nesse vídeo aqui uma relação nos comentários aí da quantidade de vírus e bactérias, da abrangência desse óleo. Como vocês podem notar, o óleo de melaleuca é tipo John Wick contra os patógenos. Este óleo realmente é dotado de grande atividade contra micróbios e, ao contrário do que muitos pensam, isso não é novidade. Meu avô, minha avó, meus pais usavam óleo de melaleuca, pois era uma coisa corriqueira você ter isso em casa, tá? Então não tem nada de novo nisso aí. Sempre foi comum. Antigamente você não tinha um mercado farmacêutico como você tem hoje. Você chega na farmácia, tem um mundo de remédios, de antibióticos, de remédios que podem resolver problemas, por exemplo, como pé de atleta, frieira, piolho. Então as pessoas usavam outros meios. Então, pessoal, eu fiz esse resumo não com a intenção de que você não use o óleo de melaleuca, tá? Eu fiz o resumo para mostrar realmente que o óleo de melaleuca é eficaz, tá? E muito forte. E como todo medicamento, todo remédio, a gente tem que conhecer antes de colocar no nosso aquário. A gente tem que saber dosar, a gente tem que saber usar, tem que saber procedência. Eu aqui, quando falo de antibiótico, eu sempre falo, olha, esse antibiótico aqui vai curar, mas vai deixar o teu peixe 99% de chance dele ficar estéril, dele não reproduzir mais. É uma questão de escolha. Eu também falo, olha, se você superdosar, você vai matar. Gente, um remédio simples, o anti-íctio, tá? Se você não souber usar o anti-íctio, você vai matar teu peixe envenenado. Porque é química. E o óleo de melaleuca, apesar de ser uma coisa antiga, que depois, quando você começa a pesquisar, você começa a lembrar, pô, minha mãe usou isso, minha mãe usava isso, tá? Meu fulano teve bicho do pé, usou óleo de melaleuca. Então, quer dizer, ele é muito poderoso, ele realmente é muito forte. Só que é tóxico e é para uso externo. Tá? Não são raros os casos em que o peixe fica cego. O peixe fica cego, às vezes, durante o tratamento. O peixe está com, saprolegnia. É uma doença forte. Mata o peixe rápido. E você usa o óleo de melaleuca
cura essa prolegnia. E aí quando você vai ver, teu peixe está cego. A cegueira acontece às vezes durante o tratamento, o próprio tratamento com óleo de melaleuca, ou às vezes a curto prazo. Né? Se curou, quando tu vai ver o teu peixe está dando cabeçada, ou o olho ficou branco, ou está com dificuldade de achar alimento, vai achar, porque peixe cego se alimenta. Então a ideia não é falar para você, não use óleo de melaleuca, eu não estou falando isso. Você tem que saber os prós e os contras. O vídeo é para te mostrar os prós e os contras. Eu não vou usar, não uso, nunca usei, não vou usar. Mas é minha opinião particular, minha opinião pessoal. Cada um tem sua opinião. Eu só penso o seguinte, nós que somos aquaristas temos que pensar primeiro no peixe. Saber que isso aqui é uma vida e que a gente não tem que ficar fazendo experiência. Se for usar, usa consciente. E por falar em consciência, eu penso muito em vocês. Eu penso o tempo todo no pessoal que me acompanha aqui no canal. Gente, pensa aqui no canal também. Quando você entrar, se inscreva e ativa o sininho. Sabe o sininho? Ativa ele. Porque aí eu estou lançando vídeo toda semana. Quando aparecer outro vídeo, você vai ser avisado. Aí você vem pra cá, vou lá conversar com o Ricardo. Vou saber umas novidades lá. E aí você pode opinar também. Pouca gente opina, pouca gente fala aí. Vamos lá, vamos botar assunto aí no comentário. É interessante pra caramba. Se inscreva. Se você gosta do vídeo, dá um like, não custa nada, cara, é um clique. Deu um clique. Pronto, já me deu um like, eu já fico feliz pra caramba. Vamos continuar aí pra finalizar, tá bom? Pra finalizar, quero também deixar claro, né? Eu fiz uma pesquisa, acabei verificando que eu já conhecia até o produto, mas não para uso em peixes ornamentais. O óleo de melaleuca, por ser tóxico, ele, mesmo você usando ele externamente, mesmo você usando ele na tua pele, ele pode causar irritação, tá? Depende da pele de cada pessoa, pode causar irritação. Então, se no ser humano, que é um ser forte, há essas contraindicações, num peixe de aquário, que é um sopro de vida, você tem que pensar muito e não sair usando por usar, por achismo. Porque alguém falou, é bom, usa. É bom, usa, não. É bom, vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se pra gente, se ele se encaixa, se é isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Se inscrevam, cara. Deixa o like, dá aquele sininho lá, pum, sininho, tá bom? E até a próxima.